Olá, hoje vou falar para vocês sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que determina os direitos de aprendizagem de todo aluno cursando a educação básica no Brasil. Educação básica que diz respeito à educação infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio. A base possui 10 competências gerais, que operam como um fio condutor. Essas competências devem ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo de todos os anos da educação básica e por isso permeiam cada um dos componentes curriculares, das habilidades e das aprendizagens essenciais especificadas no documento da BNCC, além daqueles que serão inseridos nos currículos locais. As competências gerais não devem ser interpretadas como um componente curricular, mas tratadas de forma transdisciplinar, presentes em todas as áreas do conhecimento e etapas da educação. Elas foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos assegurados pelas diretrizes curriculares nacionais e dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida no século XXI. Elas indicam o norte para a compreensão das escolhas curriculares que conta com a participação das escolas. Mas o que pode ser considerado uma competência? Quais são os 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular? Como funciona, na prática, a orientação por competências? O que a Base Nacional Comum Curricular entende por competência? Pois bem, para a construção da Base Nacional Comum Curricular, considerou-se competências como sendo a mobilização de conhecimentos, de habilidades e atitudes e valores para resolver demandas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e também do mundo do trabalho. Assim, isso significa que competência é aquilo que permite aos estudantes desenvolverem plenamente cada uma das habilidades e aprendizagens essenciais estipuladas pela base. As 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular acompanham o desenvolvimento dos alunos desde a educação infantil até o ensino médio. Então vamos conhecê-las. A primeira é o conhecimento. A segunda é o pensamento científico, crítico e criativo. Terceiro é o repertório cultural. Quarta é a comunicação. A quinta, a cultura digital. A sexta, trabalho e projeto de vida. A sétima, a argumentação. A oitava, autoconhecimento e autocuidado. Nona, empatia e cooperação. Décima, responsabilidade e cidadania. Na prática, como funciona isso? Todas as competências indicam o que deve ser aprendido pelos estudantes. O objetivo é identificado por verbos infinitivos, que iniciam as descrições, de certo modo que especificam com que finalidade determina cada competência deverá ser desenvolvida, elucidando a sua importância para a formação do estudante ao longo da educação básica. Então vamos tomar como primeira competência, por exemplo, e vejamos o que seria valorizar e utilizar o conhecimento historicamente construído sobre o mundo físico, social, cultural e digital, e para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Partindo dessa descrição, os conhecimentos dos campos de experiência e das áreas específicas devem ser mobilizados para compreender e explicar a realidade, protagonizar assim escolhas e agir de maneira colaborativa, com a intenção de construir uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
Progressão das competências gerais dentro da BNCC. É importante ressaltar que as competências gerais mantêm as mesmas da educação infantil ao ensino médio, mas se desdobram ao longo de cada uma dessas etapas da educação para adquirirem-se as particularidades de cada fase de desenvolvimento dos estudantes. Mas, especificamente na educação infantil, para essa etapa, as 10 competências gerais da base, que desdobram em direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, dentro dos 5 campos da experiência da educação infantil. Então, a BNCC, na educação infantil, não invalida os documentos e leis que já estão postos. Portanto, as diretrizes educacionais anteriores, a base, continuam valendo a mesma. Assim, a BNCC propõe um conjunto de orientações às equipes pedagógicas para a elaboração dos currículos. Os eixos, estruturas da educação infantil continuam os mesmos, conforme propõe as diretrizes curriculares nacionais de 2009 e os documentos relativos ao segmento. Portanto, interagir e brincar continuam sendo o foco do trabalho com esses alunos. Os eixos estruturais, interagir e brincar, são importantes para que a criança consolide sua aprendizagem. E é a partir da brincadeira e da interação que ela desenvolve, nesta etapa, as estruturas de habilidades e competências que serão importantes ao longo da sua vida. Os novos focos da BNCC na educação infantil são os direitos de aprendizagem, os campos de experiência, além da divisão da faixa etária e a nomenclatura usada para a etapa desse segmento. A BNCC estabelece 6 direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esses direitos aparecem no documento da BNCC, na educação infantil, e propõe, se nós percebemos aí, que todos esses direitos são verbos de ação. E o que é isso? Propõe no contexto da educação infantil. É a partir dessas ações, utilizando-se os campos de experiência, que as crianças consolidam todos os seus direitos de aprendizagem. Ao considerar esses saberes de conhecimento, a BNCC estrutura os campos de experiência da seguinte forma: primeiro, o eu, o outro e o nós. Segundo, corpo, gestos e movimentos. Terceiro, traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Quinto, espaços, tempo, quantidades, relações e transformações. Portanto, esses são considerados os saberes e conhecimento que a BNCC estrutura o campo de experiência. A divisão da faixa etária e a nomenclatura. Com a BNCC, a educação básica, a divisão da faixa etária e a nomenclatura usada para os segmentos da educação infantil foram alterados, levando em consideração as especificações necessárias a cada um dos grupos etários que constituem os objetivos da aprendizagem e do desenvolvimento. Assim, a divisão etária é estruturada de acordo com o que temos. A creche: bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, de 1 ano a 7 meses e 3 anos e 11 meses. E a pré-escola: crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. No ensino fundamental, as competências gerais estão presentes em unidades temáticas, objetivos de conhecimento e habilidades a serem trabalhadas dentro de cada área do conhecimento e componentes curriculares específicos. Qual é a vantagem de orientação por competências no ensino fundamental? Por meio da orientação por competências,
o aluno é convidado a deixar a sua posição inerte na rotina da sala de aula, muito além apenas compreender conceitos, propor e testar soluções em situações verdadeiras, conectadas à sua realidade local. O estudante também é motivado a interagir, assumindo um papel mais participativo na sociedade, de forma que ele seja capaz de construir e expor argumentos, expressando seus princípios e valores. Ficou clara a importância da orientação por competência na estrutura da nova Base Nacional Comum Curricular? Então, que mudanças você acredita que isso trará para uma rotina escolar e para as próximas práticas pedagógicas? Deixe a sua opinião nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.